Existe uma pergunta que pode definir o futuro da humanidade: como alimentar mais de 10 bilhões de pessoas sem destruir o nosso planeta? Enquanto agricultores continuam produzindo os alimentos da forma que nós já conhecemos há milhares de anos, engenheiros e cientistas estão propondo algo completamente diferente. Alimentos artificiais, fazendas controladas por inteligência artificial, robôs que colhem frutas com mais precisão do que mãos humanas, carne cultivada em laboratórios, alimentos criados por algoritmos e até bifes impressos em 3D. Tudo isso já começa a desafiar o que nós entendemos como agricultura. Para alguns, essa é a única solução capaz de alimentar a população do futuro. Já para outros, é o início de uma transformação que pode colocar a produção mundial de alimentos nas mãos da tecnologia e, mais precisamente, nas mãos dos donos dessas tecnologias. E a pergunta é a seguinte: estamos prestes a resolver um dos maiores problemas da humanidade ou apenas criando uma nova forma de dependência? E tem mais: e se a maior inovação biotecnológica do nosso século para alimentar a humanidade fosse simplesmente banida por lei e tratada como um crime de segurança pública? Bora entender tudo isso aí, meus amigos. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Historicamente, meio que estivemos sempre reféns de estações do ano, das chuvas e da qualidade do solo. Uma única seca prolongada ou uma geada inesperada pode destruir safras inteiras e provocar aumentos significativos nos preços dos alimentos. E esse modelo que sustentou a humanidade durante vários séculos começa agora a atingir os seus limites diante do crescimento populacional e também da urbanização acelerada. Para superar essas barreiras, engenheiros passaram a tratar o cultivo de alimentos como um processo industrial de alta precisão. Redes de sensores monitoram continuamente a temperatura, umidade, concentração de dióxido de carbono, luminosidade e os nutrientes dissolvidos na água. Algoritmos analisam essas informações em tempo real e ajustam automaticamente cada variável do ambiente, criando assim condições ideais de crescimento durante os 365 dias do ano, independentemente do clima que está do lado de fora. E essa transformação se apoia em 3 grandes pilares tecnológicos. O primeiro deles são fazendas verticais urbanas. Em vez de ocupar enormes extensões de terra, essas estruturas empilham plantações em dezenas de andares dentro de edifícios inteligentes e fazem isso utilizando sistemas hidropônicos ou aeropônicos que dispensam completamente o solo. Além de reduzir drasticamente o consumo de água, essa estratégia aproxima a produção dos grandes centros urbanos, diminuindo bastante os custos logísticos e as emissões provocadas pelo transporte. O segundo pilar são os chamados agribots. Esses robôs percorrem plantações utilizando visão computacional para poder analisar individualmente milhares de plantas. Em vez de aplicar os agrotóxicos, mas preferem ser chamados de defensivos em áreas inteiras, os robôs identificam exatamente onde existe uma praga ou erva daninha. Em alguns projetos experimentais, lasers de alta precisão eliminam essas plantas invasoras sem utilizar herbicidas, reduzindo assim tanto o desperdício quanto o impacto ambiental. O terceiro elemento é a inteligência artificial preditiva. Integrada aos sensores distribuídos por toda a fazenda, ela antecipa as necessidades antes mesmo que os primeiros sinais de estresse apareçam nas plantas. Se uma determinada cultura precisará de mais nutrientes apenas algumas horas depois, o sistema já realiza os ajustes automaticamente, mantendo o cultivo bem próximo das condições ideais de desenvolvimento. Mas talvez o maior desafio da automação agrícola tenha sido reproduzir algo extremamente simples para nós: é o toque humano. Frutas delicadas como morangos, tomates ou pêssegos podem ser simplesmente danificados por pressão mínima. Para resolver esse problema, engenheiros desenvolveram os chamados soft robotics. Em vez de garras ou mãos com dedos rígidos, esses braços utilizam estruturas pneumáticas flexíveis e materiais macios, capazes de distribuir a força de maneira bem semelhante aos dedos humanos. Ao mesmo tempo, câmeras RGBD, sensores infravermelhos e sistemas de visão computacional analisam muito mais do que apenas a aparência externa dos frutos. Eles identificam o tamanho, formato, coloração e até as características associadas ao grau de maturação, permitindo que o robô possa colher apenas os alimentos que realmente atingiram o ponto ideal. Em paralelo, quando necessário, pulverizadores inteligentes direcionam defensivos exclusivamente para as folhas contaminadas, reduzindo significativamente o uso desses produtos químicos em comparação aos métodos convencionais. Essa transformação também muda a própria arquitetura das cidades. As futuras biofábricas urbanas não funcionarão isoladamente, tá? Elas deverão integrar sistemas de reaproveitamento de água, reciclagem de nutrientes e até a utilização do calor gerado por servidores, equipamentos elétricos e sistemas de climatização dos próprios edifícios.
Enquanto grandes culturas como soja, milho e trigo vão continuar ocupando extensas áreas agrícolas operadas por máquinas autônomas, boa parte da produção das hortaliças, verduras e frutas poderá migrar para essas estruturas inteligentes instaladas dentro dos centros urbanos. Mas nem só de mato é alimentada a população humana, não é não? Nós comemos carne. Muita carne. E esse tipo de alimento já está sendo fabricado em laboratório, tá bom? Bora ver isso agora? A humanidade sempre enfrentou um desafio aparentemente inevitável: produzir proteína suficiente para alimentar uma população que está cada vez maior, e isso sem ampliar indefinidamente o uso de terra, água e recursos naturais. É nesse cenário que surgiu a ideia de produzir carne verdadeira, mas sem a necessidade de criar ou abater animais. A promessa era revolucionária. Utilizando apenas algumas células retiradas por biópsia, seria possível cultivar toneladas de tecido muscular em grandes bioreatores industriais, e isso tudo consumindo muito menos água, menos solo e emitindo menos gases de efeito estufa. Mas, em vez de ser recebida como uma solução para o futuro, essa tecnologia passou a enfrentar uma forte resistência política e também econômica. A tensão começou a ganhar força lá em 2023, quando diferentes governos passaram a enxergar a carne cultivada em laboratório não apenas como uma inovação científica, mas como uma possível ameaça ao modelo tradicional de produção de alimentos. A Itália foi uma das primeiras nações a proibir a sua produção e a comercialização, argumentando que a medida protegeria a cultura alimentar do país e também as atividades dos produtores rurais. Pouco tempo depois, alguns estados norte-americanos seguiram um caminho bem semelhante, criando restrições legais que interromperam investimentos bilionários em um setor que até então era considerado uma das maiores apostas da biotecnologia moderna. Para entender esse conflito, é preciso olhar primeiro para a engenharia por trás da carne cultivada. Tudo começa com uma pequena amostra de células retiradas de um animal vivo, sem a necessidade de abate. Essas células são selecionadas, multiplicadas e alimentadas dentro de bioreatores que reproduzem cuidadosamente as condições encontradas no organismo vivo. Temperatura, oxigenação, nutrientes e fatores de crescimento são todos controlados continuamente por sistemas automatizados. Mas produzir apenas um aglomerado de células não basta. Para formar um bife inteiro, um corte de carne semelhante ao encontrado naturalmente, os pesquisadores utilizam estruturas microscópicas conhecidas como andaimes celulares. Elas funcionam basicamente como uma espécie de esqueleto temporário que orienta o crescimento das fibras musculares, permitindo que o tecido possa adquirir organização e textura semelhantes à da carne convencional. Essa abordagem reduz drasticamente o tempo necessário para produzir proteína. Enquanto um bovino leva alguns anos para atingir o peso de abate, um lote de tecido cultivado em laboratório pode ser produzido em poucas semanas dentro de um ambiente totalmente controlado, sem depender de clima, pastagens ou grandes áreas agrícolas. E é justamente essa eficiência que desperta as preocupações em diferentes setores. Muitos governos argumentam que uma adoção acelerada dessa carne cultivada poderia provocar impactos bem profundos sobre toda a cadeia pecuária, afetando os produtores rurais, frigoríficos, transportadoras e milhares de empregos ligados ao campo. Um outro ponto frequentemente levantado envolve a concentração tecnológica. Como boa parte dos processos depende de patentes e plataformas altamente especializadas, existe um receio de que poucas empresas possam controlar as tecnologias estratégicas para a produção mundial de alimentos, e dessa forma deslocando parte do controle das fazendas para os grandes grupos de biotecnologia. Também permanecem as discussões sobre a necessidade de estudos de longo prazo. Embora as agências regulatórias analisem cuidadosamente cada produto antes da sua aprovação, críticos defendem que ainda são necessários muito mais dados sobre o consumo contínuo desses alimentos ao longo de várias décadas. Singapura, por exemplo, se tornou pioneira a autorizar a venda comercial de carne cultivada em laboratório, enquanto Israel investe fortemente em pesquisas e também em incentivos para ampliar essa indústria. Por lá os caras já desenvolveram essa carne e até consomem. Além do mercado de alimentos, essa tecnologia desperta interesse também em setores estratégicos, incluindo programas espaciais. Em missões de longa duração ou futuras colônias fora da Terra, produzir proteína em bioreatores poderá ser muito mais viável do que transportar grandes quantidades de alimentos ou criar rebanhos em ambientes isolados. Mas existe uma coisa que é bem polêmica relacionada ao cultivo de carne em laboratório, e essa eu acredito que você ainda desconheça, tá? Mas calma aí que eu já vou te explicar, vou te informar exatamente como é que tudo isso aí funciona e talvez mude a sua visão sobre essa tecnologia, viu? Ou talvez não, né? Bora ver. A carne cultivada em laboratório foi apresentada ao mundo como uma das maiores promessas da biotecnologia moderna. Uma proposta que parecia quase um milagre da engenharia e seria capaz de produzir bifes reais sem abater nenhum animal.
O discurso rapidamente atraiu bilhões de dólares em investimentos e foi vendido como uma revolução capaz de transformar a alimentação mundial. Mas enquanto essa tecnologia ganhava as manchetes e o entusiasmo de muitas pessoas, um detalhe permanecia bem longe do conhecimento do grande público. Para que aquelas células se multiplicassem dentro dos bioreatores, muitas empresas ainda dependiam de um ingrediente que era obtido justamente da indústria que prometia substituir. Retirar algumas células musculares de um animal vivo é relativamente simples, meus amigos. A engenharia e a tecnologia de hoje já conseguem fazer isso. O verdadeiro desafio começa depois. Essas células precisam se multiplicar milhões de vezes até formar tecido suficiente para produzir um alimento realmente pronto. Deixa eu explicar melhor. Assim como qualquer célula do corpo, essas células também necessitam de nutrientes, proteínas e sinais bioquímicos extremamente específicos. O objetivo é continuar crescendo de forma saudável, não é? Por isso que eles precisam de tudo isso. E uma das soluções encontradas pelos laboratórios foi utilizar o chamado soro fetal bovino, conhecido internacionalmente como FBS. Esse material é rico em proteínas, hormônios e fatores de crescimento, capaz de estimular uma divisão celular extremamente eficiente. Na prática, ele se tornou o meio de cultura mais utilizado em pesquisas biomédicas e também nos primeiros projetos dessas carnes cultivadas. O problema é justamente a sua origem. O soro é obtido durante o processamento de fetos bovinos provenientes de vacas gestantes que foram abatidas. Embora a sua utilização seja bem antiga na pesquisa científica, a sua presença dentro da indústria de carne de laboratório criou um enorme paradoxo. Uma tecnologia que foi apresentada como uma alternativa ao abate animal ainda dependia, sim, em grande parte, da própria cadeia pecuária tradicional para poder funcionar. Além da questão ética, existia também um outro obstáculo igualmente importante: o custo. Produzir soro fetal bovino envolve um processo bem complexo de coleta, filtragem e controle sanitário, tornando esse um dos insumos mais caros da biotecnologia. Dependendo da pureza e da aplicação, um único litro pode custar milhares de dólares. E isso, claro, inviabiliza economicamente a produção em larga escala. Quando esse detalhe passou a ganhar visibilidade, investidores, consumidores e pesquisadores intensificaram a sua pressão para encontrar alternativas totalmente livres de componentes animais. A partir daí, começou então a corrida científica para substituir o soro por meios de cultura quimicamente definidos. Em vez de depender de um fluido biológico complexo, pesquisadores passaram a identificar individualmente quais proteínas, aminoácidos, vitaminas e fatores de crescimento realmente eram indispensáveis para aquelas células. Outras equipes seguiram caminhos diferentes. Algumas exploraram proteínas obtidas de fermentação de precisão, utilizando micro-organismos geneticamente modificados para fabricar moléculas idênticas às encontradas naturalmente. Outros investigaram extratos vegetais, derivados de algas, leveduras, cogumelos e até soja, buscando criar meios de cultura muito mais sustentáveis e economicamente viáveis. E esses avanços permitiram que várias empresas anunciassem processos completamente livres de soro fetal bovino. No entanto, uma nova barreira surgiu quase que de forma imediata: a escala industrial. Produzir alguns litros desses meios sintéticos aí para pesquisa é relativamente simples, sim. Agora, produzir dezenas de milhares de litros, mantendo a qualidade, estabilidade e custos competitivos, continua sendo um enorme desafio de engenharia química, biotecnológica e também de logística. Quanto maior a produção, mais difícil se torna manter a velocidade de crescimento celular sem elevar drasticamente o preço final desses produtos. E hoje, o setor vive justamente essa transição. A tecnologia já conseguiu reduzir a sua dependência do soro animal, mas ainda busca um equilíbrio entre eficiência, sustentabilidade e viabilidade econômica. E me conta aí, meu amigo, só com essas informações que nós vimos até agora, você estaria disposto a trocar a sua alimentação natural pela alimentação artificial? Enquanto você abre o campo de comentários aí e me ajuda, eu vou te mostrar algo novo sobre o leite, algo que provavelmente você ainda não conhece. Será que a tecnologia já pode recriar esse tipo de alimento também? Bora ver isso agora. E se eu te disser que a inteligência artificial descobriu que misturar repolho e abacaxi pode gerar o sabor exato do leite de vaca? O desenvolvimento de alimentos à base de plantas abandonou de vez essa lógica tradicional de tentativa e erro que os chefes de cozinha estavam fazendo, e a ideia é transformar a ciência computacional exata em algo que pode realmente mudar a nossa sociedade. Cruzando bancos de dados de dois mundos completamente diferentes, algoritmos gerativos estão meio que hackeando a química culinária para poder criar o futuro da nossa nutrição. Tudo começa muito antes da panela, viu? Pesquisadores analisam os alimentos de origem animal utilizando espectromia de massa e outras técnicas capazes de identificar milhares de moléculas responsáveis pelo aroma, pela textura, viscosidade, acidez e o sabor que a gente gosta.
Essas informações são convertidas então em enormes bancos de dados químicos que passam a servir como referência para os algoritmos. A partir daí, a inteligência artificial procura ingredientes vegetais que possam compartilhar as propriedades moleculares semelhantes, mesmo que a culinária tradicional humana nunca tenha usado isso de forma junto, misturadinha ali. E é justamente esse o diferencial do algoritmo chamado de GIUSEP. Ele foi desenvolvido pela NodeCo. Ao contrário de um chefe humano, ele não possui referências culturais nem limitações criativas. Seu trabalho consiste apenas em comparar as estruturas químicas e prever como elas irão interagir durante o processamento industrial. O sistema avalia milhares de plantas simultaneamente e calcula como cada proteína, fibra, açúcar e composto aromático vai se comportar sob diferentes temperaturas, níveis de pressão e métodos de preparo. Dessa forma, a IA pode refinar continuamente as suas previsões a partir de feedback dos especialistas humanos. Foi assim que surgiram as combinações consideradas bem prováveis. Para produzir características de leite tradicional, a IA identificou que compostos presentes no abacaxi e no repolho, quando combinados com outros ingredientes vegetais, ajudavam a construir um perfil sensorial muito próximo do leite de vaca. Em um outro projeto, proteínas de grão de bico e fibras de bambu foram utilizados para reproduzir a textura cremosa que nós vemos no sorvete. Já no desenvolvimento dos hambúrgueres vegetais, ingredientes como cacau e espinafre contribuíram para simular o sabor característico da carne e, além disso, até mesmo a mudança de cor durante o cozimento, viu? O impacto dessa abordagem vai muito além da criatividade culinária. Empresas relatam que o tempo necessário para desenvolver os novos alimentos caiu de vários anos para alguns poucos meses, enquanto o consumo de água, energia e matérias-primas também foi bem reduzido. Segundo os especialistas, a inteligência artificial prova que o segredo para sustentar o mundo de forma sustentável não está em expandir as pastagens, mas sim em decodificar o código molecular do reino vegetal. A culinária do futuro agora é escrita em linhas de código, meus amigos. E quando unem inteligência artificial com robôs para poder produzir alimentos, você sabe o que acontece? Bora ver isso agora, tá? Produzir alimentos sempre significou depender de terra, das estações do ano e também do trabalho humano. Hoje essa lógica já começa a mudar. As fazendas mais avançadas do planeta já não funcionam mais como propriedades rurais, mas como verdadeiras biofábricas automatizadas, onde a inteligência artificial, a robótica e a engenharia genética trabalham de forma integrada para controlar cada etapa do cultivo. O objetivo deixou de ser apenas produzir mais alimentos. Agora, a meta é transformar a agricultura em um processo industrial contínuo, preciso e praticamente autônomo. Nas instalações mais modernas, sensores distribuídos por todo o ambiente monitoram continuamente a temperatura, a umidade, a iluminação e a concentração de nutrientes. Cada planta recebe uma espécie de gêmeo digital, que basicamente é uma réplica virtual atualizada em tempo real, que permite aos algoritmos prever o seu crescimento e corrigir qualquer desvio antes mesmo que ele se torne um problema. Em vez de trabalhadores caminharem pelos corredores, as plataformas robóticas e veículos autônomos transportam as bandejas de cultivo até os módulos de inspeção, de colheita e embalagem, criando assim um fluxo semelhante ao de uma linha de montagem industrial. E a inteligência artificial também deixou de depender exclusivamente da nuvem. Processadores instalados diretamente nos braços robóticos analisam as imagens em frações de segundo, identificando o ponto exato de maturação de cada vegetal. Ao mesmo tempo, pesquisadores já desenvolveram sistemas capazes de substituir as funções naturais do ecossistema. Pequenos drones e dispositivos eletrostáticos realizam a polinização em ambientes fechados, enquanto modelos de inteligência artificial auxiliam no desenvolvimento de variedades vegetais adaptadas especificamente ao cultivo automatizado, priorizando produtividade, sabor e valor nutricional. E o próximo desafio é tornar essas biofábricas energeticamente independentes. A combinação de painéis solares de alta eficiência, baterias avançadas e sistemas locais de reaproveitamento energético pode permitir que culturas como trigo, arroz e soja também migrem para ambientes totalmente controlados, ampliando assim a produção sem precisar pressionar novas áreas agrícolas. As fazendas robóticas deixaram de ser apenas uma alternativa de nicho para poder se consolidar como a espinha dorsal do futuro da humanidade. E ao praticamente reescrever as leis da agricultura, as biofábricas transformam a comida em pura tecnologia de dados, otimizando o cultivo com a precisão de uma fábrica de alta tecnologia. Um exemplo prático disso aqui nós podemos ver nesse próximo ponto aqui, dá uma olhada. Colher uma fruta, você imagina uma maçã, né? Mas, por exemplo, um morango parece uma tarefa simples para nós, para qualquer pessoa, não é?
Mas para um robô, essa é uma das operações mais complexas de toda a agricultura. Basta aplicar algumas gramas de força além do necessário para amassar a fruta e virar praticamente um purê ali ou um suco. Se não acontecer essa tragédia, um outro problema seria reduzir a sua vida útil e transformar um produto de alto valor em desperdício puro. E essa delicadeza toda é a que impedia a automação completa da fruticultura. Mas agora, uma nova geração de robôs agrícolas promete mudar esse cenário. Enquanto robôs industriais já trabalham há décadas manipulando metais e peças rígidas, as frutas representam um desafio completamente diferente. Cada uma possui formato, tamanho e posição únicas, muitas vezes escondidas entre as folhas e galhos. Para resolver esse desafio, os engenheiros criaram uma plataforma equipada com até 24 braços robóticos que são independentes uns dos outros, capazes de trabalhar simultaneamente. Cada braço possui as suas próprias câmeras de alta resolução e sensores ópticos. Dessa forma, podem analisar individualmente cada fruto antes de decidir se ele está pronto ou não para a colheita. Se o sistema identifica áreas ainda verdes ou sinais de maturação incompleta, simplesmente passa para o próximo. O segredo da máquina está justamente em evitar tocar a parte mais sensível da fruta. Em vez de apertar o morango para colher, as garras seguram apenas o pequeno caule que o sustenta. A partir daí, uma lâmina integrada realiza o corte preciso, permitindo que a fruta seja conduzida suavemente por canaletas acolchoadas até a embalagem, reduzindo praticamente a zero os danos causados durante a colheita. Além disso, o sistema pode trabalhar durante toda a madrugada, quando temperaturas mais baixas podem ajudar na preservação e a qualidade dos morangos. O Agrobot E-Series mostra que a robótica agrícola finalmente começou a dominar um dos maiores desafios da automação: manipular organismos vivos com delicadeza que, até pouco tempo atrás, parecia ser apenas uma capacidade nossa, do ser humano. E por falar em expandir os limites, meus amigos, pensa aí em comida sendo produzida todinha em uma máquina. Sair da máquina direto uma comida. Você já pensou nisso? Pensou? Pensa aí, pensou? Bora ver então se a sua imaginação condiz com a realidade. Bem, esqueça os hambúrgueres feitos de planta, carne de laboratório ou nuggets, salsichas ou outros alimentos ultraprocessados que temos atualmente. A tecnologia de alimentos já quebrou a barreira física mais complexa da gastronomia: criar cortes inteiros, ou seja, bifes inteirinhos, sem tocar em um único animal. Mas recriar um corte inteiro com fibras musculares, gordura distribuída e textura semelhante à de um bife, até pouco tempo atrás, parecia um desafio impossível. Mas esse obstáculo está sendo vencido por uma tecnologia que nasceu na indústria e migrou para a gastronomia: a impressão 3D de alimentos. Camada por camada, as impressoras de alta precisão depositam proteínas vegetais em padrões cuidadosamente calculados para reproduzir a arquitetura de um músculo animal. E é digno de nota que a biotinta utilizada precisa ser fluida o suficiente para atravessar o bico da impressora, mas também deve endurecer imediatamente após a deposição para manter a forma do alimento. Basicamente, em vez de utilizar plástico como nas impressoras convencionais, esses equipamentos trabalham com diferentes formulações alimentícias. A primeira delas é composta por proteínas extraídas de ervilha, soja ou microproteínas derivadas de fungos. Esses são responsáveis por formar as fibras que simulam o tecido muscular. Uma segunda formulação reúne óleos vegetais cuidadosamente emulsificados para poder produzir de forma artificial algo semelhante à gordura intramuscular. Essa é responsável pela suculência durante o preparo. Delícia de carne. Já uma terceira mistura adiciona pigmentos naturais e minerais que conferem aquela coloração avermelhada característica das carnes cruas e contribuem para o sabor durante o cozimento. Essa tecnologia já ultrapassou a fase experimental. Empresas como a austríaca Revo Foods comercializam filés vegetais impressos em 3D que reproduzem a aparência e a textura do salmão, por exemplo. Já a israelense Redefine Meat fornece cortes estruturados para restaurantes de alto padrão em diversos países, utilizando modelos digitais capazes de organizar cada camada do alimento para que ele reaja ao calor de maneira que é semelhante à carne tradicional, desenvolvendo assim aroma e textura muito semelhantes à carne verdadeira. Meus amigos, pode ser que nós estejamos agora diante da maior revolução alimentar desde o surgimento da agricultura. Um futuro onde robôs cultivam, inteligências artificiais criam receitas, laboratórios produzem proteínas e biofábricas abastecem cidades inteiras e realmente podem nos ajudar a alimentar uma população que nunca parou de crescer, pelo menos até agora, né? Mas toda grande revolução também muda quem controla os recursos mais importantes da humanidade, não é? E talvez ali no futuro, o maior desafio nosso não seja apenas produzir comida o suficiente para alimentar toda a população, e sim decidir quem é que vai ter o poder de produzir essa comida, como ela será produzida e até que ponto nós estaremos dispostos a trocar o natural pelo artificial. E no fim das contas, quem decidirá o que chega ao nosso prato, hein? Você sabe dizer?
O futuro ainda não foi escolhido. Tem muita coisa para acontecer e a depender ainda, não é? E talvez essa decisão aí de como será o nosso futuro comece justamente pelas escolhas que nós fazemos agora. Então, deixe sua opinião aqui nos comentários, tá? Isso ajuda bastante o canal e ajuda também as outras pessoas a escolherem bem o que vão consumir daqui pra frente. Se gostou desse episódio, já deixe seu like, confere a sua inscrição, clica em uma das duas sugestões que estão na sua tela que a gente vai se ver logo logo, rapidão, é só clicar que a gente se vê ali, tá bom? Valeu por me acompanhar até aqui e tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tô te esperando, hein?